Se você quer entender como organizar o CRM, os processos do CRM dentro de uma empresa, dentro da sua empresa, fica aqui comigo que eu quero te mostrar como que eu organizo dentro dos meus clientes através da minha agência. Isso de uma forma muito bem organizada e levando em consideração diversos tipos de processo. Eu vou mostrar aqui uns mais genéricos aqui para que você consiga adaptar, modelar ao seu negócio, aos seus processos também, mas aí vai depender muito de cada etapa que você tem por aí, de cada área, do tamanho da sua empresa, se ela ainda é menor, se ela é maior, e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pra tela aqui. Isso porque, quando a gente pensa num processo de CRM como um todo, que é a gestão dos leads, a gestão das pessoas que chegam até o seu negócio, a gente precisa entender que essa pessoa ela pode chegar por diversos pontos de contato. Às vezes um Meta Ads, que é o tráfego pago, assim como o Google Ads, pode vir de uma forma orgânica ou até mesmo através do ManyChat. Normalmente, isso é 90% dos casos, porque boa parte também desse restante de 10% vem às vezes de ManyChat, vem de outras redes que não necessariamente passam por uma landing page, mas a grande maioria, o 80-20 aqui com certeza vem através de uma landing page. Então todos esses canais, eles visam jogar o tráfego dele para uma página que ela é autoexplicativa, às vezes um artigo, às vezes um blog, às vezes uma página de captura simples mesmo, onde a pessoa está lendo o artigo e aparece um formulário de inscrição, ou onde ela está participando de uma captação, ela entra num lançamento, que seja, preencher um formulário, e aí essa pessoa, além de, naturalmente, que é o que a gente fala muito aqui no canal, ela começar a receber as suas comunicações, seja através do WhatsApp, seja através de um funil de e-mail, ela cai num CRM. Sendo que esse CRM, em alguns casos, nem sempre, vai depender muito da sua necessidade, da plataforma que você utiliza e tudo mais, mas pode ser a mesma plataforma. Por exemplo, o ActiveCampaign é uma plataforma que faz toda a gestão da sua comunicação através do e-mail marketing e também tem uma área de CRM. Mas a depender da sua forma de lidar com o seu lead, da forma que você disponibiliza isso para a sua equipe e tudo mais, talvez ela não seja a melhor plataforma para você. Por isso que vai depender de caso a caso. Hoje a plataforma que eu utilizo é a Clint, vou deixar até um link aqui na descrição para você conhecer melhor essa plataforma. Eu vou falar um pouco mais também sobre ela nos próximos vídeos e na live de número 56, onde você vai entender e entrar a fundo na plataforma em si, mas é uma plataforma 100% focada em CRM, na gestão dessas oportunidades. Mas pode ser a mesma plataforma do e-mail, pode não ser a mesma plataforma. E uma vez que a pessoa preenche esse tráfego, preenche o formulário e ela cai no nosso CRM, a gente pode direcionar para equipes específicas dentro do nosso processo, principalmente entendendo que o CRM ele não é única e exclusivamente de utilização para time comercial. Você pode, por exemplo, utilizar tanto para time comercial como para a galera do CS, que é o Customer Success. É todo o processo, por exemplo, de fazer com que o seu cliente chegue até o sucesso. Às vezes nem é um cliente, às vezes uma pessoa que baixou o seu aplicativo e está ali em determinadas etapas que você tem que cumprir um onboarding. Pode ser um pós-venda também ou uma learning experience. Isso aqui muito voltado até para cursos online. Quantas vezes a gente não viu, ou quantas vezes nós mesmos já não compramos um curso e esse curso ele não teve continuidade porque a gente comprou outras coisas, porque a gente se engajou de outras maneiras, em outros lugares e tudo mais, quando se tivesse um acompanhamento um pouco mais de perto, a gente não teria de fato chegado ali até a metade do curso ou até mais o final. E lembrando que o consumo de um conteúdo ele tem como objetivo transformar. Então se tiver uma learning experience e pessoas acompanhando da equipe por trás para que você consiga consumir o conteúdo, estudar, consumir o curso e ter transformação através disso, naturalmente você vai ser um promotor, você vai ser uma pessoa que vai gostar, que você vai indicar e tudo mais. Então, o CRM, ele não necessariamente serve só para time comercial, só para vender, e funciona para muitas coisas aqui. Por exemplo, que eu não coloquei aqui, um CPL. Você conseguiria saber quais pessoas vieram de quais CPLs, ou se ela assistiu o CPL1, CPL2, CPL3, se ela está no processo de vendas já, mas não vou entrar a fundo nesse detalhe por aqui agora, porque eu quero mostrar para vocês primeiro de uma forma mais geralzona como que a gente pode fazer essa organização, tá? E para a gente poder fazer essa organização, a gente tem que levar em conta, na minha visão, duas principais coisas, que é, primeira, processos e segundo, metodologia. Os processos, eles vão ser muito particulares de cada empresa, como eu disse ali no começo, porque pode ser que você tenha diversas áreas para que um lead, por exemplo, olhando para um CRM mais voltado para comercial, entre um lead chegar na sua página e um lead comprar. Assim como você também, dentro de um curso,
ou dentro de um pós-venda. E aí pós-venda aqui você pode colocar como, por exemplo, uma implementação. Vamos supor que é o meu caso. Você quer implementar o processo de e-mail marketing para um cliente, para uma pessoa. Você vai ali, por exemplo, colocar em quais etapas ela está. O processo de estruturação, de analisar os primeiros pilares, o processo de análise de comunicação, processo, por exemplo, ali de implementação de fato, depois validação e testes. Então você pode ter diversas etapas dentro de um processo de implementação, por exemplo. Assim como num processo comercial, você pode ter um lead que acaba de entrar através de um e-book, através de um lançamento, através de uma isca que você disponibilizou. Esse lead, ele está ali no primeiro processo, onde ele está sendo descoberto, a gente está buscando qualificar melhor esse lead. Depois que a gente pega esse lead e qualifica, ele vai para coluna de qualificação. Depois da qualificação, ele pode ir para uma sessão estratégica e tudo mais. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Já a metodologia, que é o segundo passo, é a gente entender como que a gente pode organizar isso da melhor forma. E aí, para isso, na minha visão, de todas as possibilidades que a gente tem para poder fazer essa organização, é a melhor, na minha visão, sendo a melhor, o Kanban. Isso porque o Kanban, visualmente, ele fica muito melhor. A nível, por exemplo, de organização com a equipe também fica muito melhor. E a nível visual, para a equipe também fica muito bom para saber qual processo está cada pessoa, cada cliente, qual processo está cada pessoa, está cada lead. Então, por exemplo, o Kanban, ele é organizado em colunas. E aí, sempre que você entende que um lead está em uma coluna, você vai evoluindo o processo desse lead conforme ele vai dando os próximos passos ou conforme ele vai desistindo, através de arrastar esse lead ou levar esses leads para as outras colunas. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um processo de implementação mesmo, de sessão estratégica, que é o que a gente faz aqui na empresa. Então, por exemplo, você tem aqui um lead, onde esse lead ele se interessa pelo seu negócio, pela sua solução. Depois que esse lead ele se interessa, você agenda essa pessoa. Normalmente aqui os leads que chegam até mim, chegam os leads mais qualificados. Tá? Mas pode ser que você tenha uma etapa aqui entre lead e sessão estratégica, que seja a qualificação. Isso porque aí a gente tem processos diferentes dentro de uma empresa, onde normalmente o lead ele chega através de uma pesquisa de formulário, às vezes um pouco mais qualificado, colocando renda, faturamento, ou colocando quem é a pessoa, a hierarquia da pessoa dentro de uma empresa, ele se torna um lead. No processo aqui do meio, que seria a qualificação, você poderia, por exemplo, direcionar e deixar focada só com o time de SDR, que é o time de descoberta, para poder fazer uma sessão ali de uma ligação que seja de 15 minutinhos, ou às vezes perguntas no WhatsApp de 15 minutinhos, para que essa pessoa responda e a gente consiga qualificar ainda mais para saber se essa pessoa está qualificada para comprar o nosso produto ou não, para que aí sim a gente possa fazer o agendamento da sessão. Esse agendamento ele é feito através de uma equipe que normalmente não é o SDR, pode ser o SDR, mas normalmente não é o SDR, é o closer, é a pessoa que vai ali fazer o fechamento, apresentar valores, formas de pagamento, entregas, etc. É uma pessoa muito mais voltada para que sabe ter um bom relacionamento ali com o cliente, que saiba converter, que saiba, que tem uma boa skill de vendas, tá? Eu não diria nem de vendas, eu diria de comunicação. Mas comunicação e vendas, elas estão lado a lado, então vou colocar aqui como comunicação e vendas. Feita essa sessão estratégica, se essa proposta, se não foi fechado no caso, porque ela poderia pular de sessão agendada, sessão feita aqui, para venda realizada, ou você poderia, por exemplo, depois da sessão, se ela não fechou, proposta enviada e aguardando o retorno. E aí você nota que, por exemplo, cada uma dessas colunas tem certas etapas que você pode fazer para que ajude a pessoa a evoluir para a próxima coluna, para a próxima etapa, nesse modo de visualização Kanban. Então, por exemplo, quais são as etapas que eu posso fazer com que um lead evolua para uma sessão estratégica? Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui um checklist de mandar um WhatsApp para a pessoa, mandar um e-mail para a pessoa, fazer uma ligação e tentar fazer esse agendamento. Depois da sessão agendada, mandar o link para a pessoa. Eu poderia fazer o follow-up para não ter um no-show. No-show é o termo que o pessoal utiliza de pessoas que marcam e não aparecem, não comparecem na reunião. Então, quanto menor o nosso no-show, melhor. Então, se você tem 10 pessoas e tem 0 no-show, 0% de no-show, as 10 pessoas participaram da reunião e toda essa parte de acompanhamento da pessoa que marca a sessão ou da pessoa que vai fazer uma reunião contigo, ele precisa ter um acompanhamento muito de perto para que você evite esse tempo perdido do seu time ou da pessoa que faria a reunião com essa pessoa para poder marcar outras pessoas nesse horário. Então, feito aqui, a gente envia a proposta, depois de enviada a proposta, e aí você tem várias formas aqui também de fazer um acompanhamento de proposta. Por exemplo, depois de um dia você pega e pergunta para a pessoa como que tá, depois de
7 dias fala para a pessoa que o desconto vai acabar, depois de X dias você fala que a gente está com a agenda cheia, talvez só mês que vem, etc. Então você consegue colocar alguns checklists para cada uma dessas etapas aqui para que o seu time possa fazer um acompanhamento de perto. Isso tudo aqui se resume a detalhamento de processo. Quanto melhor o seu processo for e mais detalhado você tiver, as etapas que tem que ter em cada uma dessas colunas, melhor para que você até consiga delegar e passar para frente para novas pessoas. E aí tem as duas opções aqui, né? Sendo que ela pode ser uma venda realizada, a gente pode concluir com sucesso aqui e a gente também pode perder esse lead, ou seja, ele recusar a proposta, ele parar de responder, o que também é muito comum, e aí a gente arrasta esses leads para essas colunas. Então esse aqui é um processo, eu diria, genérico para organização de um CRM, mas também aqui tem algumas formas de você organizar a depender do objetivo principal para que você está utilizando o CRM. E aí eu vou trazer aqui um exemplo. Por mais que eu utilize a Clint, boa parte das aulas que eu faço aqui nas lives, elas são feitas através do ActiveCampaign, e o ActiveCampaign ele tem o próprio CRM. Depois eu vou fazer um comparativo entre CRM da Clint com CRM do ActiveCampaign. Eu acredito que tenha muitos prós e contras de ambas as plataformas, mas a nível visual, já dando o meu primeiro overview como um todo, a Clint, na minha visão, ela é muito melhor. Então, automaticamente, para adaptação de algum time por trás, para mecânica e tudo mais, eu acredito que a Clint seja melhor. Mas o CRM também do ActiveCampaign funciona muito bem. Então, alguns exemplos aqui de CRMs que você pode implementar. E um detalhe, parênteses aqui, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser a minha ajuda para poder implementar isso para o seu negócio, estou deixando um link aqui na descrição para você ter acesso à minha equipe, à minha agenda, marcar esse diagnóstico, que é nada mais nada menos do que uma sessão estratégica aqui, onde a gente vai analisar um pouco mais de perto o seu negócio, a depender de o seu momento de empresa, às vezes não faz muito sentido para você, mas aí sim a gente dá os próximos passos de te ajudar com a implementação. Ok? Então, alguns exemplos aqui para que você consiga implementar também um CRM no seu negócio. Por exemplo, essa aqui é uma de mentoria. Leads, sessão estratégica, sessão realizada, venda realizada, perdido, que é muito próximo ao que eu mostrei para você. A gente tem aqui de curso online, por exemplo. Hoje tem algumas plataformas, como é o caso da Curso Educa, como é o caso também da Hotmart, onde a gente tem as possibilidades, por exemplo, de receber as tags de progresso, ou seja, quando uma pessoa concluiu 25%, quando ela assistiu metade do curso, quando ela assistiu 75% ou quando ela concluiu 100%. E aí entenda que, e eu acredito que você também já deva ter esse insight de que em cada momento eu consigo tratar a pessoa de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que não iniciou, eu tenho que dar estímulos para essa pessoa diferente de uma pessoa que já começou. Por exemplo, acesse a plataforma, assista a primeira aula, veja como que está organizada, está muito bem estruturada para te ajudar a resolver diversos desafios, diversas dores. Para quem já começou, você tem que fazer estímulos para que ela assista mais aulas, para que ela continue a engajar. Para quem assistiu metade, é outro estímulo para que ela continue. Talvez aqui, por exemplo, nos 50% você já possa fazer ações de feedback, pedir, por exemplo, feedbacks para as pessoas do que ela está achando do seu conteúdo. E aí sim, indo para os progressos mais finais, aqui, quando ela estiver acabando e tudo mais, é um feedback mais geral. Você pode oferecer um outro produto de uma outra esteira, você pode oferecer um produto mais de alto valor, que tem um custo um pouco maior, um investimento um pouco maior, para que essa pessoa consiga converter. Entendendo que uma pessoa que não iniciou o curso tende a ser uma pessoa mais fria do que uma pessoa que assistiu 75% do curso. Então, por isso que eu falo que são estímulos diferentes e por isso que eu também acredito que o CRM ele não deva ser só utilizado para essa finalidade aqui de mentoria ou implementação, que é o que eu estou colocando aqui. Nesse caso, a implementação aqui já seria um pós-venda. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa que acaba de fechar com a gente, com parceria, ou que eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que acaba de fechar com a gente, que contrata o nosso processo de implementação. A gente tem aqui, ó, o onboarding, que é a reunião de kickoff, de entender um pouco melhor o processo da pessoa, a comunicação, a linguagem, etc. Faz toda a parte de estruturação, depois a gente vai para a etapa de importação e automação, depois a gente vai fazer os primeiros disparos, aquecimentos, coloca as primeiras automações para rodar e aí a gente faz a validação dos testes, gestão, acompanhamento, etc. Então a gente tem aqui uma possibilidade, por exemplo, de implementação e tem várias outras formas de você poder fazer isso, mas vai depender muito do processo de cada pessoa, do processo de cada empresa, para que você também consiga fazer uma boa estruturação com base nesse modelo de Kanban, mas sempre entendendo muito também os processos que você toca aqui na empresa. E é basicamente isso que eu queria mostrar para você, formas de organizar o seu CRM, levando em consideração que CRM e e-mail marketing eles estão extremamente conectados, onde uma pessoa, por exemplo, pode cair numa sessão agendada e receber uma sequência de e-mails,
uma pessoa se torna lead, você consegue nutrir e aquecer ainda mais as pessoas, e aí sim, dependendo dos seus processos, fazer com que essa comunicação seja muito mais conectada com cada etapa da sua venda, do seu engajamento, do seu pós-venda. Se você quer minha ajuda para poder implementar isso, tem link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!